Atos 9, a partir do versículo 32, nós já faremos a leitura, é um texto um pouquinho maior do que o normal. A gente vai fazendo a leitura aos poucos, tá? Esse texto fala sobre o povo de Deus. Então, se tem um tema principal, é o povo de Deus. E eu quero que você pense sobre o povo de Deus por um instante. Nós cantamos algumas letras que falam sobre isso, sobre fazer parte do povo de Deus. Como Deus vê o seu povo? Você sabe como é que Deus vê o povo dele? Como nós identificamos o povo de Deus? O que é que se espera na vida de alguém que participa do povo de Deus? Quem é que faz parte desse povo? Como é que você é introduzido a esse povo? Como é que você passa a ser parte do povo de Deus? Como é que isso acontece? E a pergunta principal da noite é se você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus? Como é que você sabe que você faz parte do povo de Deus? É o que esse texto vai mostrar para nós. Esse texto tem a intenção de ensinar uma lição, e a lição eu já vou apresentar de cara. Deus purifica e reúne ao seu povo santo todo aquele que se converte e crê no Senhor Jesus. Deus purifica e reúne ao seu povo santo todo aquele que se converte e crê no Senhor Jesus. O autor de Atos vai nos ensinar isso através de dois movimentos, duas partes. Em primeiro lugar, ele vai apresentar dois milagres, é a primeira parte da mensagem, e depois vai nos apresentar duas visões, segunda parte da mensagem. É uma dobradinha, 2 e 2. 2 milagres, 2 visões. Os 2 milagres estão nos versículos 32 até 43 do capítulo 9. O primeiro milagre é a cura de um homem chamado Enéas. Atos 9, 32 a 35, acompanhe comigo a leitura. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Sarón viram Enéas e se converteram ao Senhor. Aqui está o primeiro milagre. O primeiro personagem que o texto nos apresenta é Pedro. Pedro estava em Jerusalém. Esse texto aqui está acontecendo cerca de 3 ou 4 anos depois que a perseguição aos crentes em Jerusalém deu uma diminuída. Por quê? Porque há 3, 4 anos atrás Deus converteu o perseguidor. Converteu Saulo de Tarso. Lembra disso? Foi assim que o capítulo 9 começou. Então a igreja está assim, desfrutando de paz em Jerusalém. E Pedro estava lá. Mas Pedro decide sair de Jerusalém e passar pela cidade de Lida. Lida é uma cidade situada a 40 quilômetros de Jerusalém, em direção ao mar Mediterrâneo. Em Lida havia uma grande comunidade judaica. E o texto diz para a gente que Pedro ele vai até Lida para visitar os santos que havia em Lida. Quem são os santos? São os crentes em Jesus. E como é que o autor de Atos nos diz quem eles são? Santos. É assim que Deus vê o seu povo. A palavra santo significa uma coisa ou alguém separado, alguém dedicado para um uso exclusivo de alguma coisa. Eu sempre uso essa expressão quando você compra 1 quilo de mistura de carne, e aí você vai dividir aquele 1 quilo em várias porções, para que você coma em um dia, no outro dia ou em outras refeições. Você coloca no saquinho, coloca no congelador. Aquele saquinho, ele está separado para aquela próxima refeição. Então ele é santo para aquela próxima refeição. Já fez isso em casa? Então a palavra santo significa isso. Dedicado, separado para
E no caso, se está falando de gente que crê em Jesus, separado para o uso exclusivo de Deus. É assim que Deus vê os que creem em Jesus, como santos. Mesmo que continuem pecadores, eles continuam pecando, nós continuamos pecando. Ainda assim, os que creem em Jesus foram separados para Deus. São propriedade exclusiva de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se você olhar aos pecadores que sentam ao seu lado toda semana, com quem você se relaciona nos grupos de discipulado, se você olhá-los dessa forma, como pessoas que Deus considera santas, talvez, você vai ter mais respeito por eles. Talvez você vai ter mais amor por essas pessoas, porque Deus os considera assim. Se você crê em Jesus, é assim que Deus te vê. Deus te vê como santo, como alguém separado para Ele. Não importam os seus tropeços, não importam as suas quedas. Deus te vê assim. Deus não te ama mais ou te ama menos por causa dos seus pecados. Todos eles já foram perdoados por causa de Jesus. Deus te vê como santo. Ele te chamou para realizar a obra dele nessa terra. Então você precisa erguer a cabeça. Se você chegou aqui hoje derrotado por causa do pecado, é assim que Ele te vê. Não é para você ficar lamentando e parar de trabalhar para Ele. Você é santo. Arrependa-se, peça perdão e continue a servir. O versículo 33 diz que Pedro encontra uma pessoa em especial, além dos santos em Lida. Quem é essa pessoa? Enéas, quem é da geração anterior, né? Meu nome é Enéas, lembra dele? Você vai lembrar dele por causa dessa passagem. Lucas não diz para a gente se esse Enéas aqui, ele era discípulo de Jesus. Parece que não, porque ele vai falar sobre uma outra pessoa que era discípula de Jesus. E ele deixa claro isso. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Ele não diz, mas ele diz para nós que ele era paralítico. E fazia 8 anos estava amargando uma maca. A palavra cama aqui não é necessariamente a cama onde você dorme, mas um pano que se colocava no chão para a pessoa paralítica ficar. Era uma maca. 8 anos. 8 anos. Provavelmente esse homem tinha uma doença degenerativa que há 8 anos fez com que ele deitasse pela última vez. Ele não conseguisse mais levantar. 8 anos. Consegue pensar quantas coisas podem acontecer em 8 anos? Enquanto Jesus subia aos céus, Enéas deitava em uma maca e não levantava mais. Até que chegou o momento em que a esperança apareceu para ele. Enéas é um exemplo para nós de que Deus tem o seu próprio tempo de trabalhar nas nossas vidas. Há 8 anos, será que Enéas imaginou que aquela seria a última vez que ele deitaria e não se levantaria mais? Há 8 anos, será que Enéas, talvez durante esse tempo, imaginou que um dia poderia ser curado, de que um dia apareceria Pedro lá e o curaria? Daqui a 8 anos, você consegue imaginar o que vai acontecer à sua vida? Olha, diversas coisas podem acontecer em 8 anos. Vitórias, derrotas, fracassos, pecados, mudanças, talvez doenças, catástrofes, casamentos. 8 anos. Talvez você vai estar casando a tua filha, o teu filho. Talvez você e é sempre no tempo dele.
chegou a hora de Enéas. O versículo 34 diz que Pedro se dirige a Enéas e ele diz duas coisas. Primeira, Enéas, Jesus Cristo cura você. Perceba, não é? Jesus, eu espero que ele cure. O 34 confirma para nós, Enéas se levanta imediatamente. Perceba o detalhe do versículo 34. Quem é que está curando Enéas? É Pedro. O próprio Pedro diz, não sou eu, é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo morreu há 8 anos atrás. Jesus Cristo foi sepultado há 8 anos atrás. Mas Pedro está dizendo, ele não está morto, ele está vivo. E ele ressuscita, ele vai ressuscitar, daqui a pouco a gente vai ver isso. Ele está curando você, Enéas. Jesus está vivo. Talvez você esteja aqui, e mesmo que não assuma isso, fica meio com dúvida, será que esse negócio é verdade mesmo? Será que Jesus está vivo? Bom, se você lê a Bíblia, os leitores, os autores da Bíblia, assumem isso. Se é mentira, você pode ficar tranquilo, mas também não vai encontrar esperança em lugar nenhum mais. Mas se é verdade, você tem que lidar com as consequências disso. Jesus está vivo e ativo nesse mundo. E é isso que Pedro acreditava, é isso que Pedro pregava. E é isso que faz com que Enéas se levante daquela maca. Mas é importantíssimo nós percebermos que deitado lá, ele nem sabe quem Pedro é talvez, e ele simplesmente diz, Jesus cura você, se levante, e ele se levanta. Jesus pode curar aquele bem entender, mesmo que essa pessoa não tenha fé suficiente. Ele é soberano, ele faz o que quer. E talvez nesse momento você esteja se perguntando, então por que eu não fui curado? Por que só Enéas foi curado? Será que não haviam outros paralíticos naquela época? Haviam. Mas por que só Enéas? Bom, essa pergunta não tem resposta. E talvez você esteja se questionando, por que eu sofro com isso? Por que o meu parente sofre com isso? Por que Jesus não cura essa pessoa? Bom, é porque Jesus, na sua soberana vontade, não quis. Ele tem um plano para todas as coisas. Mas em primeiro lugar, mais até do que isso, é que Pedro deixa claro que a glória por um milagre, por uma bênção, por uma cura, não deve ser direcionada cura por um milagre, não deve ser direcionada a pastores, a falsos apóstolos, a igrejas. Aquela igreja me curou. Não. Se houve cura genuína, verdadeira, é Jesus. Mas, como que eu sei que é uma cura que vem de Deus? Bom, a gente vai ver daqui a pouco. Quando a cura vem de Deus, ela tem um propósito. Quando ela vem do diabo, ela tem também um propósito. E a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Versículo 35 é o que a gente vai ver. Olha, o que essa cura ou esse milagre produziu? O texto diz que produziu conversões ao Senhor. Os habitantes de Lida e de Saron, que é a região ao redor onde ficava Lida, eles viram Enéas, provavelmente 8 anos. Se você tem uma pessoa paralítica há 8 anos na sua cidade, você conhece ela. Provavelmente esse homem ficava pedindo esmolas. As pessoas sabiam quem era Enéas. Elas contavam a história no farol, porque ele não consegue mais andar. E da noite para o dia esse homem está curado, está andando. As pessoas estão olhando para Enéas. Enéas é um milagre ambulante. Não tem como Enéas esconder o que Jesus fez por ele. As pessoas veem, o texto diz que elas veem Enéas, e a consequência de ver o que Jesus fez por Enéas, o texto diz, eles se convertem ao Senhor. Eles se voltam em direção a Jesus e se convertem. Percebeu? O milagre, quando Jesus realiza, tem um propósito maior do que simplesmente curar uma pessoa. O milagre tem o propósito de atrair pessoas a Jesus.
que o diabo e pessoas que não o temem realizam milagres. Mas sempre é para afastar as pessoas de Jesus. Esse texto aponta para o contrário. Milagres que vêm da parte de Jesus é para que as pessoas se aproximem dele, não se afastem dele. Há quem diga que faz milagres nesse mundo, mas usa isso para ser adorado, para ser venerado, para ser idolatrado. Tem gente que ama, né? Dá suas toalhinhas para que as pessoas paguem caro, porque é uma toalhinha que vai produzir cura. Também tem gente nesse mundo que diz que recebeu um milagre, mas aí o que faz? Manda fazer uma faixa e coloca uma faixa na entrada da sua casa, dizendo: toda a glória seja dada a fulano de tal ou ao santo tal. Que santo? É Jesus. Se você foi curado, se você foi alvo de um milagre, a glória não é para alguém que não seja Jesus. É Ele. Somente Ele. Deveria ser. Milagres ambulantes, pessoas que foram alcançadas. É assim que as pessoas veem quando observam a sua vida? É isso que elas veem? Você é um milagre? Um milagre ambulante? Onde as pessoas te veem, elas dizem: esse não era aquele? Não era aquela que fazia aquelas coisas, mas agora não faz mais? Milagres ambulantes. Para quem nós apontamos? Para quem nós direcionamos a glória? Realmente eu mudei, eu sou diferente, eu sou especial, ou há alguém que me transformou? E eu quero que você conheça esse alguém. Esse é o primeiro milagre, a cura de Enéas. O segundo milagre é a ressurreição. Estou falando de ressurreição, é a ressurreição de uma mulher chamada Dorcas, ou Tabita. Vamos ler versículos 36 a 43. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. O narrador avança 20 quilômetros rumo ao mar Mediterrâneo, e ele chega a uma cidade portuária chamada Jope. Você vai lembrar dessa cidade, é a cidade de onde Jonas tentou fugir de Deus. Pois é, o mesmo porto. Em Jope, nós vemos que tem mais povo de Deus lá. Tem uma discípula. Se você gosta de marcar a Bíblia, essa é a única ocorrência da palavra discípula. Discípulo aparece muito, mas no feminino é a única palavra. E que belo exemplo de discípula. Não quer dizer que não haviam discípulas de Jesus, haviam. Mas essa aqui, ela suprime todas as outras ausências. É um baita exemplo de uma discípula de Jesus. Essa discípula é chamada de Tabita, que é o nome aramaico dela. Ela era uma judia, principalmente pelo tipo de velório que ela recebe. A gente percebe isso. Mas em grego ela era chamada de Dorcas. Então o texto alterna entre Tabita e Dorcas.
Quem essa mulher era? O versículo 36 diz que ela era alguém notável. O que é que tornava essa mulher notável? O texto diz, as suas boas obras, em segundo lugar, as suas esmolas. Tabita ou Dorcas era alguém cheio ou cheia de amor. Era uma mulher caridosa. Era uma mulher que dedicava o seu tempo a quem mais precisava de ajuda. E as pessoas reconheciam isso. Ela era notável por isso. Pelo que você é conhecido. Pelo que você é conhecida. Do que você é cheio. As pessoas, quando olham para a sua vida, o que elas veem em você? Ao que você mais se dedica? Como é que você preenche o seu tempo? Como é que as pessoas ao seu redor te definiriam? O que elas diriam sobre você? Será que elas diriam que você é um discípulo ou uma discípula reconhecidamente notável, porque você ama, porque você serve, porque você se preocupa com as pessoas, como essa mulher fazia, porque você segue a Jesus? Ou será que as pessoas, quando lembram de você, lembram, aquele ali é egoísta, fofoqueira, trambiqueiro, enrola as pessoas, mente, engana, imoral, lascivo, é crente, né? Mas é só dentro da igreja. Fora, agride, machuca, maltrata, oprime. Alguém que só pensa em si mesmo, só pensa no que pode receber. Como é que as pessoas te veem? O que aconteceu com Tabita, ou Dorcas? Versículo 37 diz, infelizmente, ela adoece. Imagine uma mulher que está servindo a Deus, e em um dado momento da sua história, da sua jornada, ela tinha marcado uma hora com alguém, para caminhar com alguma mulher, para cozinhar para alguém, para orar por alguém, para fazer roupas como a gente vai ver. Mas ela sente uma pontada, ela sente um desconforto, um incômodo, e ela precisa cancelar o compromisso. E não tem WhatsApp, né? E naquele dia ela prefere ficar deitada. Talvez uma febre, talvez uma dor, e ela não consegue mais se levantar. E isso preocupa. Cadê Dorcas? Serva do Senhor. O texto diz que ela não só adoece, mas ela morre. Ela morre. E a igreja faz o velório dela no andar superior. Como assim ela morre? Deus, o que o Senhor está fazendo? Saulo está matando crentes. E por que o Senhor não matou ele? Ela é crente, Senhor. Ela abençoa vidas. Ela adoeceu. E ela morre. Tanta gente merecendo adoecer e morrer. E é uma crente, uma discípula. Faz sentido? Para mim não faz sentido nenhum. Se faz sentido para você, depois você me explica. Não faz sentido nenhum para mim. Até os mais fiéis a Deus, até os crentes mais notáveis, seguidores de Jesus exemplares, adoecem e morrem. Deus nem sempre impede que isso aconteça. Talvez você está amargando uma doença, e você se questiona para Deus, justo eu? Joga essa praga em outro, eu te sirvo. Olha quanto tempo eu sou fiel, olha as coisas que eu já fiz, e o Senhor está fazendo isso comigo, por que não me cura? Pois é, muitas vezes Deus não nos impede de sofrer com doenças. Tem muito falso mestre dizendo o contrário por aí. Diz que se você crê em Jesus, você não pode ficar doente. Nunca leu a Bíblia, né? E realmente eles não leem a Bíblia. Doença ou morte não significa ódio de Deus. Não significa que Deus está castigando um crente. Se tinha alguém que não merecia castigo, era Dorcas. Por que ela? Bom, aconteceu com ela. A doença e a morte é resultado do pecado no mundo. É claro,
Paulo fala sobre uma fraqueza, uma doença e até morte de crentes. Lá em Corinto ele fala sobre isso, crentes que não valorizavam a ceia. Nós vamos participar da ceia logo logo. Que viviam em divisão na igreja. Sim, há doenças e fraquezas e morte que são resultado do pecado. Mas o texto não mostra Tabita dessa forma. Mostra como alguém exemplar. E alguém exemplar ainda assim pode ficar doente e pode morrer. Isso é resultado do pecado no mundo. E se nós somos seres humanos, e nós estamos suscetíveis a isso. Mas isso não significa que Deus não nos ama. Ao mesmo tempo, também não significa que só porque fizemos muito para Deus, isso não possa acontecer conosco. O que os demais discípulos fazem? O versículo 38 e o início do versículo 39 dizem para nós. Eles descobrem que Pedro está na cidade vizinha, Pedro está em Lida. Então eles mandam gente para chamar Pedro com urgência. Por que é que eles mandam chamar Pedro? A gente não sabe. Se eles esperavam que Pedro ressuscitasse. Eu acho que é difícil acreditar nisso, né? Que eles já imaginavam que Pedro podia ressuscitar. Sei lá, vem aqui, dá uma palavra, né? Você é pastor, dá uma palavra no velório da mulher aqui, né? O apóstolo Pedro, por favor. Enfim, vem para cá. E o que Pedro faz, a reação de Pedro no início do versículo 39 é fundamental para nós. Pedro vai imediatamente. Aqui tem uma lição. Quando pessoas estiverem sofrendo, seja com um perigo, seja com tristeza, seja com doença, seja enlutadas, simplesmente vá até elas. Imediatamente. Vá, elas precisam de gente perto delas. Não enrole. Tem gente que diz, mas eu nem vou no velório, eu nem conheci a pessoa. O que eu vou fazer lá na casa dela, visitar ela? A gente nem é tão próximo. Vá. Você vai ser uma evidência do amor de Jesus para aquela vida. Jesus me ama e mandou essa pessoa para orar comigo. Não sei se você já experimentou uma situação assim, eu já experimentei. Vá. Vá. Pare tudo que você estiver fazendo. No caso de Pedro, era obra de Deus. Por meio dele, Jesus curou Enéas. As pessoas vieram e se converteram a Jesus. O que Pedro está fazendo? Provavelmente ele está ensinando essa turma como é que segue Jesus a partir de agora. Um avivamento em uma cidade. Ele tem muita coisa para fazer, muita tarefa ministerial. Mas quando surge uma demanda, vem até aqui, Pedro. Ele abandona aquela cidade e vai. Talvez você vai ter que parar o que você está fazendo. Mas eu tenho tanto ministério. É uma vida que está sofrendo. Vá. Vá. Cada vida para Jesus importa. Seja a multidão, seja uma pessoa, ou uma pequena comunidade enlutada. Quando Pedro chega, o versículo 39 diz que ele é cercado por viúvas, viúvas em prantos. Quem eram viúvas naquela cultura? Hoje em dia as nossas viúvas trabalham, né? As nossas viúvas recebem uma pensão ou uma aposentadoria. Nem sempre as nossas viúvas precisam de tanto socorro. Às vezes precisam. Mas a nossa cultura é um pouco diferente. Naquela época, uma viúva era uma pessoa sofrida, era uma pessoa solitária. Ainda hoje, viúvas são solitárias. Mas, em especial, ela era uma pessoa que não tinha sustento, porque quem sustentava a casa era o marido ou os filhos. Uma viúva não tinha mercado de trabalho. Então, ela dependia da ajuda de outros. Ou ela mendigava, ou se prostituía. Essa era a situação. E o que o texto diz para nós é que Dorcas, ela se preocupava com as viúvas, e essas viúvas que estão ali no seu velório, elas mostram para Pedro roupas que Dorcas tinha costurado. Naquela época não tinha a fábrica têxtil, a indústria das roupas, não tinha outlet, não tinha bazar da Ibage para comprar roupa para as mulheres. E o texto diz que Dorcas fez, imagina o trabalho, quem já fez roupa sabe o trabalho que isso dá, não é? Está aí as costureiras para não me deixar mentir. Roupas para cada uma delas. Depois da sua morte, Dorcas foi lembrada por todo o bem que produziu em vida. As pessoas que foram alvo do amor dela, lembravam dela, chorando, lamentando, mas lembrando. Olha o que ela fez por nós. Deixa eu perguntar, e você? Pelo que você vai ser lembrado? No dia do seu velório, quem que vai estar lá? Vai ter gente lá? No seu velório, as pessoas estarão com o que nas mãos?
coisas que você deu para elas, coisas que você fez por elas. O que é que elas vão citar no teu velório? Bom, Dorcas deixou um exemplo. O que de bem você tem feito à vida das pessoas enquanto está vivo? Você quer antecipar essa resposta? Não o velório, né? A resposta. Então mova-se hoje, comece a fazer hoje. O que você espera que as pessoas lembrem de você no seu velório, faça hoje. Porque se você não fizer hoje, elas não vão lembrar. Você não vai deixar nada para elas, a não ser uma pilha de conta, de boleto para pagar, e um monte de maldição sobre a vida das pessoas. Esse aqui foi tarde. Deus devia ter levado antes. Deu trabalho. Dorcas fez o melhor que tinha com aquilo que ela tinha na mão. E ela abençoou vidas. O que é que você tem feito com o que tem? Talvez você não tenha muito, mas você tem uma habilidade. Você tem um talento. Você tem uma propriedade. Você tem um bem que dá para ser usado para abençoar vidas. O que você está fazendo com isso? Não existe pequena tarefa no reino de Deus. Até uma túnica, um vestido importa, se for para abençoar quem precisa. Então nós precisamos, se não temos feito nada disso, começar a abençoar vidas com aquilo que Deus tem nos dado. Nós também precisamos valorizar quem faz esse tipo de coisa. Por vezes se acha que o que importa é o que está acontecendo aqui no palco todo domingo. Isso aqui é só a ponta do iceberg. O que realmente importa, o coração do povo de Deus é o exemplo de Dorcas. A igreja pulsa e existe através das Dorcas da vida. Irmãos e irmãs, que mesmo que ninguém veja, estão investindo em vidas. Comece, se você não faz isso, e valorize isso. Não é só porque você não está numa banda, não é só porque você não está aparecendo no ministério, que Deus não pode te usar e não te valoriza. Pedro, ele não quer holofotes. O versículo 40 e o versículo 41 dizem que ele pede que o pessoal vá embora. Interessante, né? Diferente de muita gente hoje. Se soubesse que ressuscitar alguém ia chamar a mídia, né? Chama a Globo lá, ó, vai acontecer um milagre aqui. Ele fala, só sai todo mundo. E aí o que ele faz? Ele ajoelha. E ele ora. Ele está orando para quem? Está orando para Jesus. Porque Jesus está vivo. E então ele ordena que Tabita se levante, e o que acontece é mais um milagre. Aquela mulher abre os olhos. Gente, eu não sei se eu estou no lugar de Pedro, eu ia orar com fé, mas se o negócio acontece, eu acho que eu saio correndo. Já orei para Deus ressuscitar uma pessoa. Deus não atendeu. No caso atendeu. No caso de Pedro atendeu. A mulher abre o olho, a mulher se assenta. Pedro olha ela e ajuda ela a levantar. E Pedro agora chama a turma. E quando o pessoal vem, o texto diz que ele chama os santos, em especial as viúvas. Está aqui, ó. Ela vai fazer mais roupas para vocês. Se Pedro, que é apóstolo, se ajoelhou e orou, em dependência de Deus, de Jesus, diante de uma situação triste e impossível, quem somos nós para negligenciar a oração? Pedro orou, o apóstolo Pedro orou. Nós não temos poder em nós mesmos, nós dependemos completamente de Jesus, e o poder vem por meio da oração. Mas quando a gente age sem orar, a gente, na verdade, está afirmando o contrário. A gente está dizendo que a gente se basta. Eu não preciso disso. Eu consigo resolver sozinho. Consegue sim, começa a dar cabeçada na parede, não é isso que a gente faz? Aí tudo dá errado, a gente não sabe por quê, porque a gente está fazendo a nossa força. Ajoelhar e orar deveria ser a primeira e é a única saída diante de uma situação impossível. O que se faz diante disso? Eu não dou conta disso, eu não sei o que fazer daqui para frente, eu não sei qual é o próximo passo. Ajoelha e ora. Pedro está ensinando isso para a gente. Você já fez isso? Talvez você está reclamando aí de um caso impossível na tua vida, mas talvez você está reclamando para a pessoa errada. Você está falando para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu cônjuge, mas não está falando com Deus. Ajoelha e ora. O resultado desse milagre, versículo 42 diz que muitos de Jope creram no Senhor. Está aí, mais um exemplo. O milagre que Jesus faz é para que as pessoas se convertam e creiam nele. Essa é a primeira parte.
os milagres. 2 milagres que nos conduzem a entender que Deus purifica e reúne ao seu povo santo todo aquele que se converte e crê no Senhor Jesus. Vamos para a segunda parte, as 2 visões. Se você está impactado com os 2 milagres, prepare-se, porque as 2 visões são tão capítulo 10. A primeira visão é a visão de Cornélio. A gente vai descobrir quem ele é. Versículos 1 a 8 do capítulo 10. Olha aí. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Nós fomos agora conduzidos 60 quilômetros ao norte. Estávamos em Jerusalém, fomos para Lida, de Lida fomos para Jope, à beira-mar, e agora, passeando pela costa do mar Mediterrâneo, nós chegamos em Cesareia Marítima. Lembra, Cesareia Marítima é onde Filipe estava há alguns anos atrás. Capítulo 8, versículo 40 de Atos, é onde ele foi pregar o Evangelho. E nós descobrimos que nessa cidade, que era uma cidade muito importante, Cesareia era uma cidade estratégica para o Império Romano. Nessa cidade havia o porto de Herodes, o Grande, ele mandou fazer um porto lá. Então todo o comércio que vinha do Ocidente tinha que passar pelo porto de Herodes em Cesareia. Isso dava muito dinheiro, altos impostos. Então era necessário que você tivesse em Cesareia, se você está pensando como um imperador romano, era necessário que você tivesse ali uma pessoa extremamente confiável para coordenar o exército lá. Precisa ser alguém bom e precisa ser alguém confiável. E a gente descobre que existe, essa pessoa está lá. A guarda que está ali é a guarda chamada italiana. Imagina, o Império Romano, Roma está na Itália, essa é a guarda que vem de lá. E quem é que está responsável pelo menos por 100 soldados? Um centurião era alguém responsável por 100 soldados. Alguém chamado Cornélio. É diferente dos demais, porque os demais eram arrogantes, eram violentos, truculentos. Imagine, soldados romanos são conhecidos pela sua virilidade e maldade em guerras. Se você estudou um pouquinho de história, você sabe disso. Mas esse aqui é diferente. O texto diz que ele é, primeiro, versículo 2, piedoso. Segundo, ele é alguém temente a Deus. Junto com a sua casa, ele lidera a sua casa nesse temor a Deus. Terceiro, ele dava esmolas. E quarto, ele sempre orava a Deus. Curioso, né? Cornélio não é judeu. Cornélio é um oficial romano. Como Teófilo. Lembra quem é Teófilo? No início do livro de Atos, Lucas, que está escrevendo esse livro, está direcionando a sua obra a um tal de Teófilo, provavelmente também um oficial romano. Cornélio é como aquele que está recebendo o livro. Cornélio, apesar de não ser judeu, o texto diz que ele está em busca do Deus de Israel, do Deus dos judeus. E se você reparar, a vida dele é melhor do que a de muito crente hoje em dia, né? Nem Jesus ele conhece ainda, e a vida dele já é melhor do que muita gente que crê em Jesus. Talvez você está olhando aí e está falando, nossa, eu estou com vergonha, porque a minha vida não é assim. O que acontece com Cornélio? Versículos 3 a 6 nos dizem que certo dia ele tem uma visão, a hora nona, às 3 horas da tarde, o dia para o judeu começa a partir das 6 da manhã.
Às 3 da tarde era um momento de oração do judeu, e Cornélio provavelmente estava orando. E o texto diz que um anjo de Deus aparece para ele em visão. O anjo sempre marca um movimento especial na história da redenção. Cornélio é chamado pelo nome, pelo anjo, e o anjo diz 2 coisas para ele. Versículo 4 ele diz: Deus se lembrou de você, Cornélio. Deus se lembrou, Deus viu e ouviu as suas orações. Deus ouviu suas orações e Deus viu as suas esmolas. Chegaram para lembrança diante dele. Interessante. Deus ouviu orações de Cornélio, mas ele é descrente. Ele não crê em Jesus. Não ainda. Deus viu os atos de bondade de Cornélio. Deus faz isso. Ouve orações de não crentes. Vê os atos de piedade de não crentes. Segundo esse texto, sim. Como isso funciona? Por sua graça e misericórdia, Deus concede bênçãos a bons e maus. Não foi isso que Jesus disse? Chuvas para o temente a Deus e para o ímpio. E pelo jeito Deus também ouve as orações de ímpios. E nesse caso Deus respondeu às orações de Cornélio. Mas isso significa que não crentes são aceitos por Deus, são salvos por Deus? Não, não significa. Ainda assim, orações e boas ações não são suficientes para salvar alguém, tornar essas pessoas justas diante de Deus. É por isso que o anjo diz a segunda coisa. A primeira coisa é: Deus se lembrou de você. Mas a segunda coisa que o anjo diz para ele está no versículo 5 e no versículo 6. Deus quer falar com você. E Deus vai falar com você através de uma pessoa chamada Pedro. Pedro, ele dá o endereço, ele está lá em Jope. Você precisa mandar chamá-lo, porque Pedro precisa vir aqui. A gente descobre, pela sequência do texto, vamos ver semana que vem, que Deus quer que Pedro pregue o evangelho para Cornélio. O que será que vai acontecer? A gente vai ver. É o evangelho que vai ser pregado. Curioso, o anjo está ali. Já a visão já está lá. Por que é que Deus não manda o anjo pregar o evangelho para Cornélio? Já se perguntou por isso? Deus podia usar um anjo para pregar, não podia? Ele podia usar uma mula para pregar o evangelho. Mas é necessário que Pedro venha pregar o evangelho. É curioso e mais interessante, porque na carta dele, Pedro, um tempo depois desse evento, em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, ele diz que aos anjos Deus não permitiu que pregassem o evangelho, apenas aos homens. Deus quer que homens preguem o evangelho, não anjos. E eu quero que você repare, até as melhores pessoas, piedosas, religiosas, bondosas, generosas, Cornélio era tudo isso. Até essas pessoas precisam de Jesus, porque se elas não tiverem Jesus, elas vão continuar perdidas, mesmo fazendo coisas boas. Isso nos mostra que é extremamente possível alguém ser religioso, alguém ser bom aos outros, fazer o bem aos outros, até melhor que muito crente, mas ainda assim não conhecer o Salvador, não conhecer o Evangelho. Nem toda boa obra é fruto do amor verdadeiro, nem toda boa obra é fruto do amor a Jesus. Tem a motivação correta, mas é uma boa obra. Você conhece pessoas assim? Pessoas que você olha para a vida dela e fala: rapaz, só falta Jesus. Ele é um crente melhor do que eu, mas só não tem Jesus. Bom, se não tem Jesus, falta tudo. Falta tudo. Ela precisa de Jesus. Precisa ouvir o Evangelho, precisa crer no Evangelho. Talvez você seja uma pessoa assim. Agora eu vou cutucar você um pouquinho. Talvez você faça parte da igreja há muito tempo. Talvez você tenha nascido, não dentro da igreja, mas está aí desde pequeno. Foi batizado, você já serve em ministérios, você faz coisas boas, você ora, você lê a Bíblia. Mas assim, Jesus não é objeto de amor da sua alma mesmo. Você gosta dessas coisas aqui, você faz, é um religioso assim, notável, mas você está perdido. Você pode ser religioso e está perdido, porque você não ama Jesus, você não crê em Jesus de coração. Talvez esse é o dia de você se converter. Pois é. Como é que Cornélio responde à visão? Versículos 7 e 8 dizem, mais uma vez, imediatamente, o anjo vai embora, o anjo em visão vai embora, ele envia emissários atrás de Pedro em Jope. Obediência imediata, é o que a gente está aprendendo de um centurião romano, que é piedoso, apesar de descrente,
E Ele está nos ensinando a obedecer imediatamente quando Deus dá uma ordem. Será que é com essa pressa que a gente obedece quando Deus nos manda? Cornélio não questiona, Cornélio não murmura, Cornélio não argumenta. Tem vezes que Deus dá ordem para a gente faz essas coisas, né? Ah, mas por que eu? Ah, manda o outro. Ah, mas justo agora? Minha vida está tão assim instável, eu tenho que fazer isso agora. Não, eu não vou fazer isso, vai ter que me custar, eu vou ter que me mover, vai me tirar da zona de conforto, manda outro, eu não vou fazer. Cornélio não, Cornélio é um pagão, é um descrente, apesar de estar buscando o Deus de Israel. O descrente ensinando o crente a obedecer a Deus. Não é a primeira vez que você vê isso, né? Talvez quem fez você parar de fumar foi um descrente que olhou para você e falou: mas crente fuma? Muitas vezes o descrente ensina a gente. Cornélio está ensinando a gente. É triste isso, mas acontece bastante. Bom, essa é a primeira visão. Vamos para a última parte do texto, que é a segunda visão, que a segunda parte desse texto nos mostra. A visão de Pedro, versículos 9 até 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Nós voltamos a Jope. E em Jope é onde Pedro está agora com Tábita, Dorcas, ressuscitada e companhia. Antes que os mensageiros de Cornélio cheguem, era viagem de um dia, eles estão às portas da cidade. Pedro se retira para o terraço, no andar superior da casa, para orar. Ele é um judeu, era o horário de oração, meio-dia. Se você reparar, é a terceira vez que esse texto menciona oração. Reparou? Dorcas era uma mulher de oração, Pedro orou antes de ressuscitá-la. E agora nós vemos Cornélio era um homem de oração. Na verdade, essa é a 4ª vez que nós vemos oração aqui. Bom, por que é importante a oração? Porque a oração é o meio pelo qual nós mantemos comunhão com Jesus. Jesus está vivo nos céus e ativo na terra. E a oração é o meio com que nós nos conectamos com Ele. Quanto mais nós orarmos, mais sensíveis à palavra de Jesus nós estaremos, mais fortalecidos pelo seu poder, para que a gente possa obedecer a Deus. Agora, quanto menos nós orarmos, deixa eu dizer uma coisa, você sabe o que isso significa: mais duros de coração nós estaremos, mais insensíveis nós seremos. Nós não vamos evangelizar, nós não vamos discipular ninguém, nós não vamos amar, nós não vamos servir, porque nós não estamos conectados com Jesus. E mais fracos nós estaremos diante das tentações, das provações. A gente vai cair. Quem sabe talvez a razão da sua frieza espiritual não é o fato de que você parou de orar. Talvez Deus esteja com saudade de você botar o joelho no chão. Você entendeu, né? Deus não tem saudade, mas dá para entender. É você quem está com saudade disso e não reconhece. Momentos de oração. O que acontece com Pedro enquanto ele está orando? Versículo 10 até o versículo 12. O texto diz que é a hora do almoço. O que a gente tem na hora do almoço? Tem fome. Talvez você está com fome agora. Então Pedro vai lá e pede um iFood, né? As irmãs, provavelmente é a Dorcas que vai, pode deixar, Pedro. Você me ressuscitou, o que é fazer um prato de comida para você, né?
o almoço está sendo preparado, o texto diz que então Pedro está orando com fome, e o texto diz que ele tem um êxtase. A palavra aqui é como se ele tivesse sido tirado da realidade. Ele tem uma visão. E a visão é o céu aberto, e ele vê um objeto parecido com um lençol. A palavra usada aqui é a palavra também usada para traduzir a vela de um barco. Para Pedro isso é muito sugestivo, né? Ele está no porto de Jope, ele era pescador, ele vê uma vela, um lençol. Esse lençol é esticado de ponta a ponta, descendo para a terra, e o que há no lençol, o texto enfatiza: todo tipo de quadrúpedes, de répteis e de aves. Agora Pedro não só vê, no versículo 13, ele ouve uma voz que diz a ele a mesma expressão que ele disse para Tabita e para Dorcas: levante-se. Não foi o que ele falou? Agora é Deus falando com ele: você, Pedro, se levante. Levante-se. Você está com fome? Então vai esse lençol, mate e coma desses animais. Faça um belo churrasco com esses bichos que estão aí. É tudo que a gente quer na hora do almoço, né? Um churrasquinho. Fome. Como é que esse texto aparece para a gente justo agora? Isso aqui é estranho, porque o texto disse que naquele lençol havia todo tipo de animais. Pedro é um judeu, e para o judeu ele não pode comer todo tipo de animal. Tem alguns animais que ele não pode comer. A lei de Moisés previa regulamentações, restrições alimentares, proibia o povo de comer certos tipos de animais que eram chamados de impuros. Certamente esses animais impuros estão no meio ali daqueles animais puros. Qual que era o propósito dessas leis? Deus queria que por meio dessas leis ele separasse os israelitas dos outros povos. Vocês são distintos. Toda vez que você não puder comer porco, você vai lembrar: você é separado para mim, para o meu uso. Você não vive para si mesmo, você come o que eu deixo você comer. Essas leis serviam para lembrar o povo de que ele era um povo santo, o povo de Deus. Mas aparentemente o texto diz que Deus está ordenando Pedro fazer algo contrário à lei. Interessante, né? Comer animais impuros, matá-los e comê-los. Como assim, Deus? É o que o Pedro pergunta, versículo 14. De modo nenhum, Senhor. A palavra Senhor apareceu já 4 vezes nessa história. É importante também. Jesus sendo reconhecido como Senhor sobre céu e terra. Não é o imperador César, é Jesus. De modo nenhum, Senhor. Eu nunca comi algo impuro ou imundo, nunca comi algo proibido pela lei. Interessante. Você percebeu aonde Pedro está? Por 2 vezes o texto ressaltou: ele está na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Ele está curtindo uma vista na praia. Curtidor era quem tratava e cuidava de peles de animais. Para você ter uma pele de animal para fazer uma roupa, um objeto, você precisa matar o animal. E se você mata um animal, você se torna impuro perante a lei. E você não podia ter contato com alguém que estava impuro porque teve contato com um bicho morto. E Pedro está na casa de Simão. Então Pedro está dizendo: eu não vou comer bicho, não vou comer ser impuro, não vou comer isso. Mas ele está na casa de alguém que está impuro cerimonialmente, e ele também se tornou impuro. Está vendo? Não faz sentido para Pedro. Ele está confuso. Quer dizer que você guarda na lei só o que te apraz? Só o que as pessoas percebem? Tem alguma coisa acontecendo em Atos, e a gente vai perceber isso semana que vem principalmente. Mas Pedro está confuso, é incoerente. Eu vou obedecer a lei, mas tem partes que ele não obedece. Por enquanto, a gente precisa observar o fato de que Pedro é um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus. O que Pedro está dizendo no versículo 14 para Jesus? N-A-O-Tio? Nunca. Não. Você já parou para pensar? Alguém é doido de falar não para Jesus? Ah, Pedro é doido. E eu e você somos doidos às vezes, não somos? Tá, Jesus está mandando uma coisa esquisita para ele. Tá, mas depois de tanta coisa que Jesus fez por ele, olha os 2 milagres que aconteceram. Pedro estava orando, e aí Jesus lhe dá uma ordem, e ele diz: não. Pedro, você é louco, Pedro? Pedro, você sabe que se Jesus está dando uma ordem, é para o nosso bem, é para o bem dos outros, mesmo que seja difícil de cumprir, é para o nosso bem e bem dos outros. Então é melhor obedecer, senão você vai prestar contas diante de Deus. Mas Pedro ainda assim está dizendo não. Queridos, muitas vezes nós resistimos às ordens de Jesus, somos discípulos.
Deus fez milagres através das nossas vidas, nós fizemos grandes coisas para Ele, mas ainda assim chega um momento da nossa vida e a gente diz não, e aí a gente usa um argumento religioso. Não posso, a lei não permite. Quem está mandando é Jesus, então você faz. Tem um propósito, tem uma explicação, mas a gente diz não. Talvez seja o seu caso hoje, você está dizendo não para Jesus há um tempo. Martelando, Jesus está martelando no teu coração, faz isso, todo domingo você ouve, há anos você está ouvindo, e você não faz, você se recusa, você diz não, até quando você vai fazendo isso? Até quando você vai dizer não? Ainda bem que Jesus não desiste de nós, como não desistiu de Pedro, amém? Tem graça para a gente, então diz sim, a partir de hoje. É provável que essa cena tenha se repetido. O versículo 15 diz que pela segunda vez a cena é: mate e coma. Não vou comer. Aí só que dessa vez tem uma cena, tem uma situação diferente. O versículo 15 diz que dessa segunda vez Jesus acrescenta: não considere impuro aquilo que Deus purificou. O que isso significa? Em Marcos capítulo 7, versículo 19, Jesus declarou puros todos os alimentos, lembra disso? Todos, até o porco. Por quê? Será que Jesus revogou a lei de Moisés? Aboliu a lei de Moisés, rasgou ela? Não foi isso que ele mesmo disse em Mateus 5,17. Lembra? Jesus disse: eu não vim anular a lei, mas vim cumpri-la. A lei exigia a perfeição do povo de Deus. Por isso as leis, as ordens. E todo aquele que não fosse perfeito à altura de Deus deveria ser morto. E Jesus foi esse homem perfeito. Jesus foi esse homem sem pecado. Por isso ele é o cumprimento da lei. Jesus é a lei em pessoa. E através da sua morte e ressurreição, Deus assinou uma segunda lei com os homens. Uma nova aliança, um novo pacto, um novo contrato. Não é que o antigo perdeu seu valor, não, ele se cumpriu na pessoa de Jesus. E em Jesus tem uma segunda lei sendo escrita, uma segunda aliança, uma nova aliança. E essa nova aliança diz que todo aquele que crê em Jesus é aceito por Deus, porque os seus pecados foram completamente pagos na cruz. Nessa nova aliança, em Jesus, há duas consequências. A primeira consequência é que Deus purificou. Deus purificou não só os alimentos. Talvez você tenha um pouco problema de consciência em comer chorizo. Eu nunca comi, não tenho nem vontade de comer. Mas talvez tenha peso de consciência quanto a isso. Se você tem peso de consciência, não coma. Mas não julgue o seu irmão que come. Porque Deus purificou todos os alimentos. Todos. Mas nessa nova aliança, não são só os alimentos que são purificados. As pessoas são purificadas. É isso que Jesus quer ensinar para Pedro nessa história. Pedro, sejam as pessoas judias, sejam os gentios, até mesmo os romanos, por causa de Jesus, Deus os purifica. É claro, Pedro não entendeu isso porque ele não sabe o que está acontecendo. A gente já sabe, né? Porque o texto disse. Ele vai descobrir daqui a pouco, mas isso a gente vai ver semana que vem. Nessa nova aliança, além disso, Deus ter purificado não só alimentos e animais, mas purificado pessoas. Nessa nova aliança, Deus promete que um dia, homens e mulheres, discípulos de Jesus, serão plenamente curados, plenamente ressuscitados. O Enéas e a Dorcas, eles experimentaram algo que é um vislumbre da eternidade, no novo céu e na nova terra. Enéas foi curado, voltou a andar, desfrutou da companhia da sua família, dos seus irmãos na igreja, mas chegou uma hora em que ele adoeceu de novo e morreu. Ou foi atropelado numa carruagem, a gente não sabe. Mas ele morreu. E a Dorcas? Ela voltou à vida, provavelmente voltou a orar, a ser piedosa, a fazer roupas para os outros, mas chegou um dia em que ela voltou a adoecer e morreu. E dessa vez talvez Pedro nem vivo estivesse mais. E agora? Essa ressurreição não era a ressurreição final, mas haverá uma ressurreição final. E a nova aliança garante a ressurreição final. Na nova aliança, na ressurreição final, nós receberemos cura de todas as nossas doenças. Todas as lágrimas serão enxugadas. As dores, o esporão que você tem, as dores de estômago, as dores de cabeça, o problema na coluna, tudo isso vai ser curado.
E nunca mais você vai sentir dor. E nessa nova Jerusalém, na nova criação, nós vamos viver para sempre ao lado do nosso Deus. Não vamos mais sofrer com doenças, com tristezas, com lágrimas. Essa cena se repete 3 vezes, diz o versículo 16. Eu enfatizei o 3, porque Pedro, ele tem uma perseguição pelo número 3, né? Você lembra da história de Pedro? Hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. O que ele faz? Nega 3 vezes. Acabou para Pedro. Ele sai chorando amargamente porque negou Jesus. Aí Jesus ressuscita, aparece para os discípulos e especialmente Pedro. Chama Pedro, quero falar com Pedro, quero trocar uma ideia com ele. Aí eles estão lá à beira-mar, comendo um peixinho, um pãozinho. E aí Jesus pergunta para ele: você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. 3 vezes. Ele negou 3 vezes, Jesus o restaurou 3 vezes. Eu te amo, Pedro. Eu te restauro, Pedro. E agora é a 3ª vez, ou melhor, de novo, por 3 vezes algo acontece com Pedro. É Jesus falando 3 vezes: Pedro, me obedece, Pedro. Você não entendeu o que eu estou fazendo? Você não entendeu ainda, Pedro? Você está guardando parte da lei. Você está convivendo com gentios, mas ao mesmo tempo com judeus, mas você fica meio assim, você não sabe. Pedro, deixa eu te mostrar como vai ser a igreja, Pedro. Eu estou reunindo judeus e gentios no mesmo povo. Gente que você não gostava, gente que você antes não se dava, mas eu estou juntando no mesmo povo, Pedro. Aprende, Pedro. Para Deus não importa a origem, para Deus não importa a profissão, para Deus não importa a etnia. Não importa o dialeto, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a religiosidade, não importam as obras, se foram boas obras ou se foram más obras, não importam os pecados que você cometeu, não importam os seus defeitos, não importam as suas virtudes, não importam as suas características, importa ouvir o chamado de Jesus e crer em Jesus, é isso que importa. E quando você ouve esse chamado e você crê em Jesus, você se converte. Você é perdoado por Deus, você é purificado por Deus, e Ele te inclui ao povo santo dEle, um povo que Ele quer que faça as obras dEle nessa terra. É isso que essas 2 visões estão nos conduzindo a entender. Deus purifica e reúne ao seu povo todo aquele que se converte e crê no Senhor Jesus. Esse é o povo de Deus. O que vai acontecer com Pedro, depois da visão? O que vai acontecer com Cornélio, que mandou chamar Pedro? Bom, a gente vai ver essa semana que vem. Por enquanto, o que a gente viu é suficiente para perceber que o povo de Deus é um povo santo, separado para Ele, e deve realizar a obra dEle nessa terra. E esse povo é composto de pessoas convertidas e que creem em Jesus. Gente diferente da gente. Gente que talvez, se a gente escolhesse, não estaria aqui. Talvez olhando para o lado, convivendo com o irmão no grupo que você está participando, você olha e fala: rapaz, não dá para ser outro. Tem que ser esse, é com essa cara, com esse gosto, com esse estilo. Eu queria gente diferente na minha igreja. Mas a igreja não é tua. A igreja é de Jesus, Ele chama quem Ele quer. E Ele quer que você conviva com essas pessoas, que você ama essas pessoas. Ele tem um propósito para isso. Você faz parte do povo de Jesus? Povo de Deus? Sim? Bom, se você faz parte, então mãos e joelhos à obra. Bora trabalhar. Você é separado para Ele, você é dedicado para Ele. Para de fazer como Pedro e dizer não e começa a dizer sim. Bota o teu joelho no chão, levanta do chão e começa a trabalhar para Jesus. Não, eu não faço parte desse povo. Eu acho que não. Eu achava que fazia, mas eu acho que depois dessa mensagem não. Bom, se você acha que não, então se arrependa, se converta, creia em Jesus. Religiosidade, bondade não vão te levar para o céu. Pode parar, viu? Se você acha que vai levar, você está fazendo bem para as pessoas, mas não vai garantir o céu para você não. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela exposição da Tua Palavra, como ela ilumina o nosso pensamento e as coisas que nós devemos crer. Obrigado por nos ensinar que o Senhor purifica e reúne ao Seu povo santo todo aquele que se converte e crê no Senhor Jesus. Seja essa pessoa religiosa, seja essa pessoa alguém que não tinha fé nenhuma, seja essa pessoa um pagão, alguém que cometeu muitas maldades no passado, seja um pescador que está tentando aprender a seguir a Jesus como Pedro. O Senhor reúne Enéas, o Senhor reúne Dorcas, o Senhor reúne Cornélios,
o Senhor reúne Pedros em um só povo. E talvez nós sejamos até piores do que todos estes, mas nós te damos graças por poder fazer parte do teu povo. Nos ensina a viver como igreja e a aceitar o que o Senhor está fazendo no mundo através da igreja. Tira de nós o preconceito, o ódio, a raiva, a ira, e desperta em nós amor, o coração de Jesus no relacionamento com as pessoas. Atraia mais pecadores como nós, e que sejamos humildes ao recebê-los e não arrogantes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.